Esse é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Uma iniciativa do Conima, com patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Muito felizes hoje em iniciar aqui a edição do ConimaCast, programa voltado a divulgar os métodos privados de solução de conflitos e suas boas práticas. O CONIMA é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, uma entidade que tem como objetivo principal congregar e representar as entidades de mediação e arbitragem, visando a excelência de sua atuação, com desenvolvimento e credibilidade dos meios adequados de solução de conflitos. Hoje, nós temos como convidada a doutora Kaline Ferreira para falar do uso da mediação e do consensualismo na administração pública. Doutora Kaline é uma mediadora, ela é advogada da União, palestrante, doutora em Direito Público pela Université Montesquieu de Bordeaux, professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, professora colaboradora da UNB, ex-coordenadora da Câmara de Mediação da Administração Pública Federal, a CECAF, consultora jurídica do Ministério das Mulheres, e hoje eu tenho a honra de dividir essa mesa virtual, onde eu sou doutoranda pela PUC de São Paulo, sou orientanda do Dr. Técio Sampaio Ferraz, sou fundadora da Câmara Privada Mediato, que também é uma entidade credenciada ao CONIMA, e tenho aqui hoje a honra de dividir essa mesa com uma pessoa que eu admiro demais, que é a doutora Kaline. Doutora, eu dou as boas-vindas à senhora, antes de iniciar aqui o nosso bate-papo nesse podcast, que é o ConimaCast, nessa noite de hoje. Boa noite, Ana. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, eu gostaria de dizer que essa parceria com o Conima já é antiga. Fico muito feliz de ter me aproximado de vocês. E Ana é uma colega, mediadora tanto quanto eu, mulher que está nessa batalha e muito presente nessa especialização dentro da mediação, que é justamente a autocomposição envolvendo ente público, que é o que eu me arvoro a falar. Porque vocês, que estão na mediação há muito mais tempo, na mediação privada, têm muito a me ensinar em relação à gênese do que é a mediação, a gênese do que é a autocomposição, e eu fico nesse ramo mais especializado, que é a autocomposição envolvendo ente público. No que eu puder colaborar, sempre estarei à disposição. Muito obrigada, doutora. E hoje a gente escolheu aqui para a gente conversar um pouco, que tem sido aí uma pauta, né, tão discutida no Brasil, que é esses eventos climáticos extremos, doutora, como as enchentes no Rio Grande do Sul, essas severas secas, as queimadas em boa parte do país, né? E tudo isso em menos de 6 meses, que vem tanto incomodando, seja a saúde financeira, seja a saúde física de todos nós, né? Então, aqui eu deixo o questionamento que é para a gente conversar nesse momento, qual a importância e a consciência que a senhora vê dos entes corporativos para mitigar a responsabilidade sobre esses eventos das empresas? Ana, a pergunta é muito boa e muito profunda e muito atual. Eu acredito que a gente precisa trabalhar, e como sempre eu represento aqui, né, a advogada pública que eu sou há 23 anos, eu sempre falo muito sobre o viés dos entes públicos. Eu acho que o que falta aí, e aí como a gente está falando aqui de autocomposição, de resolução de litígio, aí eu vou pegar o gancho para falar de algo que eu acredito muito, que é a autocomposição envolvendo ente público como ferramenta de gestão. Sempre eu falo isso, me repito e nunca vou cansar de dizer, porque quando a gente fala de ente público e a gente fala de autocomposição, se a gente pensar na autocomposição como um arremedo do Poder Judiciário, só de solução de conflito, a gente está tratando de uma parte muito pequena do que é autocomposição e de uma parte infinitamente pequena quando a gente fala de ente público. Então, quando você traz todas essas crises, esse caos ambiental, o que falta aí também é política pública. Quando a gente fala de responsabilização, quando a gente fala de sanção, ok, a gente tem que ter as sanções cada vez mais rígidas, mais rigorosas, que mais pesem no bolso
dos entes privados, dos particulares que colaboram com esses atos criminosos. Mas, quando a gente fala de meio ambiente, o posterior, a responsabilização, a sanção, as perdas e danos, elas são muito pequenas, porque a gente não devolve ao meio ambiente o status quo antigo. Então, o que a gente tem que fazer, seja pela mediação, seja pela autocomposição, ou até mesmo pelo Poder Judiciário, é forçar para que tenhamos políticas públicas responsáveis em matéria ambiental. Em matéria ambiental, não vale a responsabilização tanto, e a sanção muito menos, quanto vale a prevenção. Como é que a gente trabalha para que isso não aconteça? Então, assim, quando lá na SECAF chegam inúmeros conflitos que envolvem o meio ambiente, a gente sempre pensa o seguinte: não, vamos dar a oportunidade, tanto do ente público quanto do particular, quando envolve o particular, para que eles tenham conhecimento profundo do conflito que foi gerado, da responsabilidade que foi gerada, e o que é que a gente pode deixar aqui nesse acordo para que eventos como esse não voltem a acontecer. Então, muito mais importante do que a gente pensar em sanções e responsabilizações é a gente pensar em evitar os conflitos posteriores. Nosso meio ambiente não vai suportar. Então, a gente tem efetivamente que pensar em políticas públicas e em ações preventivas. Como é que a gente pode evitar? Doutora, eu fico tão feliz quando eu lhe ouço, porque a gente que está aqui do outro lado, né, que está vendo o dia a dia do ente privado, a gente vê o quanto as empresas são vistas como os demônios, né? E endemoniar quem está do lado da empresa, né? Porque quando a gente pensa na mediação, a gente pensa numa colaboração, pensa numa mesa, pensa na construção. E pensar em construir, e a senhora trouxe uma fala muito bacana, que não tem como devolver para o meio ambiente, né? Então, não devolver para o meio ambiente, mas sim a construção dessa política pública, a educação de, antes de você destruir, você cuidar, né? Você devolver de outra forma. E devolver de outra forma é muito mais do que punir, é Muito colaborar mais. para que isso não aconteça. Então, eu fico muito feliz de ter aí do outro lado alguém que pensa dessa forma e não demoniza, né? Porque você só demonizar e só procurar um culpado, muitas vezes a gente não consegue trazer esse resultado positivo, né? Cuidar do meio ambiente, acho que é um dever nosso. É entregar Sim, aos nossos filhos, aos nossos netos, algo que seja muito, muito rico, mas é muito mais uma política pública, né? sim. Então, e já pegando um gancho aqui no que a senhora traz desse entusiasmo com a mediação, trazendo também pegando sua fala quanto às perdas e danos e eventuais esses danos climáticos, né, extremos, a senhora enxerga que a mediação seria esse meio de evitar a judicialização, porque temos observado, né, que as seguradoras, as concessionárias de serviços públicos, que elas não querem se responsabilizar, né, por esses danos, né, esses danos tão severos que vêm acontecendo. Então, como seria essa mediação nesse cenário, né, que é um meio tão rico também? A gente está falando aqui trazendo aqui um podcast para trazer essa riqueza e também trazer uma oportunidade de trabalho aqui do lado privado, né? Para a mediação, para essas concessionárias, para esses danos climáticos. Como é que a senhora enxerga isso aí do lado da administração pública? Ana, ainda bem que eu estou falando com alguém que conhece mediação, talvez muito mais do que eu, na prática. A gente, quem é que vai se responsabilizar, Ana, gratuitamente? Quem vai produzir prova para ser sancionado? Ninguém. Mesmo que você tenha empresários bem-intencionados, depois que as catástrofes acontecem, depois que os erros acontecem, que as negligências acontecem, que vem o resultado danoso, é impossível que alguém vá lá e simplesmente assuma a responsabilidade. A gente tem que ter em mente que, em mediação, nós não temos nada gracioso. É tudo trabalhado com muito enfoque na relação custo-benefício, na análise econômica do direito. Então, e é bom que eu chame atenção para uma coisa que às vezes é muito mal interpretada, né? Negociação
não é um balcão de negócios vulgar que faz com que o particular vá lá e diga, não, eu vou aqui conseguir um deságio, eu vou conseguir um caminho, abreviar um caminho mais longo que eu teria dentro da administração pública nos caminhos normais. Não é isso. A possibilidade de você sentar numa mesa e negociar é você excluir um terceiro imparcial que se substitui à vontade das partes, porque não só na negociação direta, mas na mediação, mesmo tendo um mediador, o papel do mediador é completo e absolutamente diferente e distante do papel do Poder Judiciário, do juiz e de um magistrado. Não comparo e não admito a comparação. Então, quando você opta por negociar, ou você opta por dialogar na presença de um mediador, com a intervenção de um mediador, o que você vai fazer ali é construção de alternativas essas que tem muito a ver com o que está fora da mesa, né, Ana? O que você tem como empresário fora da mesa? Quais são as provas que estão sendo produzidas, seja num processo administrativo perante o IBAMA, seja num processo judicial? Qual a probabilidade que eu tenho de ser condenado administrativamente, que eu tenho de ser condenado judicialmente? Criminalmente nem se fala, porque, pelo menos, eu não trabalho com mediação e negociação em matéria criminal, mas são essas alternativas fora da mesa que vão fazer com que o particular e o próprio ente público se atraiam por dialogar, conhecer esse conflito fora de um ambiente adversarial, para que eles próprios criem alternativas legítimas, viáveis, porque não existe abreviação ao direito, um distanciamento nem da lei nem do direito. O que existe verdadeiramente é você não ficar engessado num processo civil exíguo, onde o juiz só pode conhecer o que está nos autos. Perante a administração pública e numa câmara de mediação, seja pública, seja privada, a criatividade é muito maior. Você pode implicar outros sujeitos que fazem parte da administração pública, que não podem ser implicados num processo judicial e entram, às vezes, como colaboradores num processo de autocomposição. E ali você desenha alternativas e você traz saídas que serão mais vantajosas, ou pelo menos potencialmente mais vantajosas, do que uma condenação judicial que pode ser nefasta, que pode levar um particular a uma insolvência. E aí a gente tem que raciocinar de uma forma transversal e muito ampla. Por que nós, brasileiros, adotamos o acordo de leniência? É porque a gente quis ser leniente com corrupção? Não. Foi uma questão econômica. Nós percebemos que a administração pública tinha grandes contratos e tinha que ter esses grandes empresários, essas empresas que tinham vulto, poderiam realmente ser contratados pela administração pública naqueles serviços mais especializados, de maior densidade, contratos milionários, e que sem esse acordo de leniência, pesando sobre eles impossibilidade de contratar e licitar com a administração pública, o Estado brasileiro perderia muito economicamente nas obras, principalmente de infraestrutura. Então, o que é que o Estado viu? Não, peraí, vamos sancioná-los. Eles não deixavam de ser sancionados, mas vamos poder contratá-los em outras obras, em outros serviços especializados, sob pena do Estado ser punido duas vezes, pela corrupção, que já aconteceu, e pelo futuro de não ter empresas aptas a oferecer os serviços que o Brasil precisava para o desenvolvimento e progresso. Então, quando a gente fala de dano ambiental, Petrobras já foi sujeito de danos ambientais seríssimos, né? Como aconteceu na Baía de Guanabara. É um ente da administração pública indireta, mas trabalha com algo extremamente sensível e que pode ocasionar muitos problemas ao meio ambiente. Mas cabe aí sancionar a Petrobras, cabe exigir responsabilidade da Petrobras, mas muito mais do que isso, é preparar a Petrobras para que outros danos daquela magnitude não aconteçam.
E isso tem a ver com a apropriação do Estado diante de um processo de sanção ou um processo de responsabilização. Você já pensou, Ana, se tudo fosse apenas econômico? Se esses particulares percebessem o quanto eles pagam para danificar um manguezal, talvez isso possa entrar no fluxo de caixa deles. E aí? Quer dizer que a administração, a partir do momento que eu tenho capacidade econômica para enfrentar e arcar com os custos de uma responsabilização, eu arco, isso tem a ver com o passado, e daqui para frente eu posso continuar lesando o meio ambiente. Então, a ideia não é essa, seja no judiciário, seja na autocomposição. Então, a gente falou de duas coisas, basicamente, agora. Como é que a gente atrai esse particular e como é que a gente faz com que a administração pública também queira negociar com esse particular? É o que está acontecendo fora da mesa. São os fatores de calibragem, essa melhor alternativa sem o acordo, que tem que estar acontecendo de uma forma que realmente viabilize a vontade de negociar e a produção da voluntariedade de realmente trabalhar com consensualidade e autocomposição. E fora isso, o que é que a gente vai construir depois do mapeamento desse conflito, depois da responsabilização desses implicados? O que é que a gente vai construir para o futuro? A autocomposição nos dá abertura para isso. É ferramenta de gestão, ao passo que você pode, sim, tanto no acordo como fora do acordo, construir uma política a partir do mapeamento desses conflitos e saber onde é que está a origem desses conflitos. Inclusive, é nessa construção de opções que você que você encontra as interseções, né? Eu estava ontem preparando aqui no domingo uma aula para dar para o pessoal de governança, que assim muito me deixou feliz esse convite, né? De você falar para o pessoal que decide, né? Para quem tem a caneta. E os altos executivos se interessando pela autocomposição, né? E eles nos convidaram para fazer essa aula, e dentro dessa aula de gestão e governança, eles traziam e dentro desse material que eu estava preparando, falando que as interseções nascem exatamente da construção dos conflitos, né? Quando os conflitos estão ali em mesa, que você começa a trazer o brainstorming, você começa a trabalhar exatamente isso, devolver ao meio ambiente. Se tem um bichinho em extinção, como é que essas empresas podem colaborar com esse, como você bem trouxe, doutora, essa quantidade financeira que possui, como é que a gente pode devolver para a fauna e para a flora a prorrogação dessa espécie, né? Então, vamos utilizar, financeiramente falando, esse poder financeiro para devolver para o meio ambiente, né? Devolver esses animais, a fauna e a flora ao meio ambiente. Então, é dessa riqueza que a mediação tem, que a gente tem que observar esse consenso, como esse consenso pode trazer, né? E voltando aqui para o nosso tema, eu estava preparando aqui a nossa conversa de hoje, eu vi uma fala do ministro do STF, dizendo que estamos em uma verdadeira pandemia de queimadas e que ela deve ser enfrentada, né? Então, ele observa que é preciso considerar que os danos não são só ambientais, mas também econômicos e de uma saúde humana, né? Então, dado esse caráter público dos acordos que a senhora conduziu tão bem aí na sua gestão junto à SECAF, que eu admiro de forma assim ímpar, qual seria assim, o caso mais emblemático que a senhora viveu dentro desse princípio da vantajosidade entre as partes envolvidas no conflito, que a senhora teria para contar aqui e deixar registrado para quem nos escute aí posteriormente, todas essas plataformas aí do ConimaCast, que pudesse fazer sentido e as pessoas pudessem se apaixonar aí também pelo consensualismo na administração pública? Ana, eu tenho dois processos. Um deles eu destaco com mais força do que o outro, porque o outro tem muito a ver com mudanças procedimentais, mas também é um exemplo muito bom. Mas a gente tem um processo que é muito assim citado pelos nossos mediadores quando fazem palestras, porque é um dos processos mais belos da SECAF,
Eu acredito até que ele é o mais belo da SECAF. Já existia uma ação judicializada praticamente há quase 20 anos, já estava no STF. No STF, o que estava se discutindo em relação a ele era a matéria de prescrição. Não era, lógico, era uma matéria constitucional e era prescrição. E o conflito, ele se resumia ao seguinte: uma tribo indígena, a Xeninca, eu agora estou na dúvida se era Acre ou Amapá, mas acho que era Acre, e eles, há muitos anos atrás, foram vítimas de... A área que eles ocupam foi vítima de um desmatamento absurdo de umas madeireiras, e inclusive teve estupro de indígenas, teve morte, poluição do rio que eles pescavam com mercúrio, salvo engano. E de lá para cá, eles entabularam essa contenda judicial e que ia passar mais uma dezena de anos no STF somente por conta dessa questão da prescrição. E veja que se a prescrição fosse acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, os indígenas perderiam tudo, porque bastava ser acolhida a alegação de prescrição para que eles não tivessem qualquer indenização de perdas e danos pelos madeireiros que foram identificados. Alguns já tinham morrido, eram representados pelo espólio. Tinha Ministério Público Federal e a gente conseguiu. Eu acredito que a gente não passou nem 2 anos com esse processo na SECAF. E foi uma construção multilateral, construção que precisou implicar o Ministério Público Federal, que não é um ator fácil, eles não têm uma cultura muito acolhedora da Câmara dentro da AGU. Eles, quando vão fazer mediação, eles preferem que a mediação seja liderada e conduzida por eles no Ministério Público Federal. Isso é o que me parece. E a gente lidou com vários sujeitos, com vários particulares, porque já eram sócios dessa madeireira e alguns já herdeiros de sócios, e uma tribo indígena que era representada por uma associação e pelos seus advogados. Então, assim, eram muitos interesses na mesa. E o mais interessante é que a gente não estava discutindo só valores. Embora, lógico, discutia-se valor, mas os indígenas, eles queriam muito um resgate histórico do que eles sofreram. Foi muito danoso para eles. A terra tem um valor para o indígena que é diferente do que a terra tem valor para o agronegócio, para um homem branco. Então, eles traziam muito isso. O rio, para eles, tinha uma questão sagrada, e eles foram afastados do uso da água dos rios, sem falar nas mortes de estupros, né? Então, eles tinham um trauma muito grande e a gente percebia nitidamente que o dinheiro e a indenização não seria o suficiente para o resgate. E a gente conseguiu um pedido de perdão pelos madeireiros em relação aos indígenas e a construção de um memorial que resgatava todo o passado da tribo, de como eles viviam, como eles se relacionavam com a terra e com o rio. Inclusive, parte do registro é a parte nefasta. Eles queriam um memorial que demonstrasse o que eles sofreram, que demonstrasse o dano ambiental de que eles foram vítimas, que a área deles foi vítima. E isso tudo a gente conseguiu. Isso foi muito importante para que a gente chegasse à questão de resolver a parte financeira e o quanto realmente se devia, e o Ministério Público também ficar satisfeito com o acordo. Esse foi um dos processos que eu acho que, assim, eu fui muito resumida, ele tem muitos detalhes, mas foi um processo muito importante para a gente. Foi um processo que demonstrou muito, assim, como a autocomposição precisa, em mesa, de pessoas preparadas para a mediação. Os advogados, eles tinham um pouco de dificuldade em não debater a prescrição em mesa, não levar para o processo de mediação somente as questões jurídicas que eram debatidas no judiciário, e a gente foi conduzindo. O mediador não fui eu, foi José Roberto, que é o atual diretor da SECAF,
e mais um colega, que agora eu não me recordo, mas eram dois, era um mediador e co-mediador, mas a gente teve um êxito, assim, excelente, um proveito muito grande por parte da tribo, que com certeza até hoje não teria ainda acesso ao resultado positivo desse processo. Impressionante, doutora, que a gente trabalha tanto tempo com mediação, né? E eu estava aqui, a senhora falando, e a gente começa a ressignificar algumas coisas, né? Já tem há uns 7 anos que eu estou estudando sobre emoções, e a minha tese de doutorado é em cima a solução de conflitos e o custo dessas emoções. E eu jamais pensei sobre o quanto é o peso dessas terras e de um rio para o índio, né? Jamais, eu jamais pensei em colocar isso dentro de uma balança. Jamais. Ana, é essencial. Olha, negociar com indígena, com quilombola, é uma lição profunda, porque a forma deles se relacionarem com a cultura deles, com as pretensões e interesses deles, é muito difícil da gente construir a empatia, porque é efetivamente uma cultura muito diferente da gente. Então, é um aprendizado maravilhoso. Impressionante. A gente acha que já fez todos os experimentos, né? Mas assim, a senhora falando, parece que eu tava faltando um pedaço aqui, assim, porque realmente é para a cultura deles, né? Deve ser assim muito. Imagina construir um memorial de um resgate do passado ali naquela terra para ele. Deve ter sido linda essa mediação, Ah, né? sim, foi linda. Não, né? Foi Muito linda a obrigada mediação. por dividir isso aqui conosco e deixar registrado isso aqui, porque é de fato algo que deve ter, pela forma como a senhora trouxe aqui na sua fala, realmente transmitiu muita emoção aqui para a gente. Que bom que eu consegui, porque esse processo me é muito caro. Eu não fui a mediadora, mas eu gosto muito de falar sobre ele. Tenho as peças ainda guardadas. Ele é um dos processos, eu acho, ilustrativos assim de casos de êxito na SECAF. Muito bonito. E a gente vê o quanto o movimento, né, da administração pública para entender o consensualismo, né? Quando a gente pensou no tema desse podcast, a gente pensou em demonstrar a força do consensualismo na administração pública e como tem esse movimento de mudança aqui, né? Eu digo que a senhora é uma vanguardista, né? Há quanto tempo a senhora está aí com o seu doutorado, escrevendo sobre, né? E hoje a gente está aqui em 2024 gravando aqui para dizer ao mundo o quanto é importante, né? E o quanto isso hoje nos é caro e hoje que a administração pública está aqui se movimentando para trazer mais adeptos, né? Então, eu lembro que a doutora Ada Pellegrini dizia: a mediação só vai funcionar quando o nosso taxista estiver lá dizendo, ó, faça a mediação. E o movimento aqui do CONIMA é, de fato, divulgar e retratar e dizer a força são os métodos autocompositivos para que a gente possa, cada dia mais, não desistir da justiça, né? E o meio, forma Exatamente. como a gente pode realmente resolver os nossos conflitos como protagonistas, seja no meio privado, seja acreditando. E aqui, pegando esse gancho, né, eu digo que a gente preparou aqui mais um questionamentozinho, dizendo o seguinte, que nessa era de judicialização, né, parece que a sociedade desistiu das regras que tudo acaba na justiça, né? Ele desistiu de procurar se movimentar sem intervenção do Estado. Das mais simples relações de consumo às grandes questões que poderiam ser resolvidas pelo particular. Na última semana, o Dr. Kazuo Watanabe fez um evento lindo aqui na USP, junto com o Ministério Público, dizendo que parece que tem um movimento que o Ministério Público vem acreditando no consenso. E a gente que é entusiasta e fã da mediação está aqui torcendo para que a gente consiga essa adesão do Ministério Público aqui junto conosco pela mediação. E, com isso, a gente entende que o procedimento de mediação em uma Câmara Pública não deve ser nada fácil de trazer os entes e de comover, né, doutora? Os grandes players querer se movimentar para. E a gente também, enquanto negociador, enquanto travestido do papel de advogado ou de mediador que seja, levar esse conflito para uma Câmara Pública. Assim, qual o maior desafio da SICAF a trazer à mesa de mediação
um grande player que terá em uma mesa um mediador que seja um membro da Advocacia Geral da União, doutora? Esse é o questionamento que não quer calar. Todas as vezes eu sou convidada a falar sobre o assunto. E, olha, Ana, eu acho que essa é uma das menores preocupações da CECAF. O fato de ter um mediador, procurador federal, o procurador da Fazenda Nacional, o advogado da União. Sinceramente, e vou lhe dizer mais, para talvez surpresa sua, nunca nós fomos questionados por um particular por fazer algum tratamento não isonômico ou por alguma suspeita de que nós estávamos tratando a União de forma privilegiada. Nunca, nesses anos de mediadora na CECAF, de diretora substituta, de coordenadora, nunca um particular nos levou uma objeção, nunca teve nem mesmo uma impugnação à escolha de um mediador. E que, não raro, isso pode acontecer mesmo, não só porque ele é advogado público. Às vezes a parte teve um impasse com o mediador, achou que o mediador não ou seja, que está dificultando a relação, ou que está dificultando o êxito da mediação. Isso pode ser levado para a administração, vamos trocar esse mediador. Isso nunca aconteceu nos meus anos de mediação na AGU. Nunca aconteceu. Então, assim, o que eu vejo, né, é o seguinte: a gente tem um cuidado muito grande na CECAF com a técnica. Nesse ponto, eu me encontro numa situação preciosista mesmo. Eu sou professora de Direito Administrativo. Eu sou publicista. Comecei a minha carreira estudando Direito Administrativo, fiz mestrado em Direito Administrativo, e do Direito Administrativo eu vi o quanto o Direito Administrativo era árido para cultivar algo com uma autocomposição que depende de autonomia da vontade, autonomia essa que o direito administrativo restringe tanto em relação às pessoas jurídicas de direito público. E aí isso me desafiou bastante, e nisso eu sou preciosista, volto a falar. A gente tem que estudar muito, tem que pesquisar muito como é que o direito administrativo vai acolher a mediação. Quais são os limites, quais são as possibilidades. E uma das coisas que eu mais gosto de desenvolver nas minhas pesquisas é a forma de atuação da administração pública em relação à autocomposição. É através de processo administrativo. E o processo administrativo é a ferramenta mais democrática. E, para mim, a mais potente quando se trata de defender o particular em relação às chamadas prerrogativas da administração pública. Então, é através de um processo administrativo que a gente consegue, na CECAF, neutralizar qualquer tipo de verticalidade que o direito administrativo ainda impõe aos entes públicos. A gente ainda tem pagamento por precatório, a gente ainda tem uma série de diferenciações e verticalidades que o direito administrativo impõe e que a gente não pode se sair. A gente tem leis orçamentárias, a gente tem o orçamento que é engessado da administração pública, a gente tem limitações da administração pública que são desproporcionais em relação à autonomia da vontade dos particulares, a gente tem uma vontade administrativa de natureza totalmente diversa da vontade humana. Então, nós temos o processo administrativo, por exemplo. Agora, não é esse processo administrativo clássico que fala de instrução, de produção de prova, a gente não precisa dele na autocomposição. A gente precisa de um processo administrativo peculiar, que respeite a oralidade da mediação, que respeite a informalidade da mediação, mas que traga para o particular a segurança de que ele vai ter o mesmo direito de falar, que ele vai ter o mesmo direito de escutar, que ele vai ter o mesmo acesso às informações, assim como o ente público tem. E para ele vai pesar os mesmos ônus que vai pesar para o ente público. É através desse processo administrativo autocompositivo que a gente neutraliza qualquer dúvida em relação a tráfico de influência ou alguma suspeição de um advogado público em relação ao ente público. Ana, isso é absurdo, porque, veja, diferente do Poder Judiciário, onde um juiz, quando ele age com suspeição, a única forma de você anular a sentença dele é você provar ou o favorecimento ou a perseguição.
Não tem outro jeito, porque os argumentos e fundamentos jurídicos que ele usa na sentença, por si só, são legítimos. Mas você mostra que ele pode ter pendido para um lado ou perseguido o outro por conta de algum vínculo subjetivo. Mas no caso do mediador, não. O próprio acordo objetivamente vai demonstrar notoriamente se houve um desbalanceamento. Se a União saiu ganhando, o próprio acordo é nulo, não porque ele tem que provar subjetivamente que o mediador privilegiou a União, é porque um acordo é um jogo de ganha-ganha. E ele é sinalagmático. Eu não posso fazer com que um acordo seja válido tendo um ganho excessivo ou maior para a União e uma perda maior para o particular. Isso prova que alguma informação não foi dada a esse particular, porque ninguém abre mão de direito nem de dinheiro gratuitamente. Então, assim, essa é uma discussão que eu não vou dizer que é cansativa, não. Eu me repito, e me repito, e vou repetir várias vezes. E se houver um argumento mais sólido, um argumento novo, eu me predisponho a pensar sobre esse assunto e voltar a refletir. Mas eu não vejo problema nenhum em advogados públicos serem mediadores e não veria, Ana, nenhum problema de você ser mediadora e ter entre os interessados uma empresa cujo sócio seja seu marido ou seu irmão. Eu não vejo problema nenhum. Embora a Lei 13.140 traga os mesmos motivos de impedimento e suspensão do judiciário. Errou, o legislador errou. Mas eu sei por que ele errou, porque ele não tinha cultura da autocomposição, porque a gente não sabia nada em 2015 do que a gente sabe hoje, e não saberemos nada hoje do que vamos saber daqui a 10 anos. A gente estava engatinhando, então eu absolvo o legislador. Eu falava muito mal da Lei 13.140. A juventude é impetuosa. Falava mal, esculhambava a Lei 13.140, botava todo... Nossa, eu era uma crítica daquelas, quanto mais depois eu acalmei meu coração. Eu falei, Caline, pior sem ela. Aqueles 2 capítulos da Lei 13.140 foi que deu maior coragem aos gestores públicos de realmente começar a pensar em sentar numa mesa de negociação. Então, assim, Ana, olha, eu vou repetir sempre esses argumentos, que eu não vejo problema nenhum. E lhe digo, para mim, aqueles impedimentos e suspensões da Lei 13.140, eles foram muito pensados no modelo adversarial. Não se tinha ainda um modelo para mediador, vamos trazer para aqui, para dentro, o modelo do judiciário. E a gente tem feito isso, Ana, demais. Tem câmaras aí que se dizem de mediação, e quando você vai ver, respeitam o modelo adversarial, onde o mediador diz, não vou te colocar em mesa, vou indeferir seu pedido de participar. Como vai indeferir se o acordo futuro potencialmente afeta esse interessado? Nulidade do acordo. Não é o mediador que diz que você não pode participar. Ele não pode participar se efetivamente o acordo não criar direitos nem obrigações para ele, mas se cria, o mediador não pode afastar ele do processo autocompositivo, e isso tem acontecido. Mediador-juiz, isso não existe autocomposição. A voluntariedade é o desafio e a beleza da autocomposição. Doutora, soa como uma música linda aqui o que a senhora está me dizendo, porque, olha, eu lembro que um dos primeiros procedimentos que nós fizemos aqui junto à Câmara Pública, um dos questionamentos da empresa era exatamente com relação a um artigo que tem lá no decreto sobre a produção de prova, que o mediador poderia requerer a produção de prova. E dentro esses questionamentos também, aí, como a senhora bem disse, a gente engatinha ainda, né? Nos procedimentos de autocomposição na administração pública. E aí, quando a gente foi questionar, eles fazendo essa consulta, não, a gente tem mesmo, porque existe aqui dentro do decreto, mas o que a gente tem aqui é o princípio da oralidade. Então, existe porque foi criado, mas não que a gente vai utilizar. E dando depoimento aqui com todas as premissas de confidencialidade e sigilo que o procedimento carrega, os mediadores que a gente trabalha dentro da administração pública são de uma capacidade fora da curva, né? E todos os acordos que a gente o tempo aqui é muito curto para a gente conversar sobre isso, mas
passa-se por todo o procedimento de accountability, que a gente sabe o quanto é complicado para um acordo ser formatado e ser justificado, né? Com toda essa premissa do equilíbrio econômico, né? Então, a mediação na administração pública ela é muito rica, ela é muito difícil, ela precisa ser estudada, precisa ser desenvolvida, é um campo de mercado muito bacana de ser trabalhado, uma oportunidades gigantes e que a gente pode sim desenvolver muita coisa e que eu sou assim uma entusiasta e uma admiradora sua de carteirinha. Doutora, eu quero lhe agradecer aqui a sua participação, quero dizer que mais uma vez eu fico cada vez mais honrada de lhe ter por perto, lhe admiro demais pela mulher que a senhora é, pela estudiosa, e queria lhe dar um tempo para a senhora dizer suas palavras de encerramento aqui do nosso podcast da noite de hoje. Eu quero agradecer mais essa oportunidade. A generosidade das suas palavras é devido à admiração recíproca. Você é uma estudiosa de mediação, uma mediadora também, uma profissional, mulher de alto nível, também tem meu respeito. E acho que a gente podia encerrar nosso podcast, que foi tão rápido, né? A gente nem viu o tempo passar. Eu acho que fazendo votos para que a administração pública se prolifere de câmaras públicas, que essas câmaras públicas comecem e saibam dialogar com os particulares, com os profissionais de mediação e negociação, porque, Ana, está surgindo aí uma nova carreira, que não é nem tão nova assim. Não estamos falando só de mediadores, estamos falando de advogados negociadores. O fato de você ter inscrição na OAB, o fato de você ter bacharel em Direito, não te faz um negociador. E nós precisamos de advogados que estejam alertas a isso. A SECAF está precisando urgentemente de pessoas que levem esses processos lá, conhecendo mediação e não querendo transformar a Câmara num tribunal administrativo, que muitas vezes é o que a gente percebe com advogados que chegam muito competentes, que são excelentes advogados, mas que não tiveram o trabalho e a preocupação de conhecer verdadeiramente a mediação, a autocomposição, a negociação. Então, meus votos são esses, que nós realmente abracemos a autocomposição envolvendo o público, a negociação, a mediação, e que vamos conhecer, estudar, nos capacitar para nos transformarmos verdadeiramente em agentes de autocomposição. Muito obrigada, doutora. Que os seus votos e suas palavras sejam seguidas, porque estamos precisando mesmo de mediadores e advogados colaborativos que acreditem e, como eu disse ao doutor Zé Roberto, que não pratiquem o conflito de agência, que não fiquem lá querendo perseguir os seus honorários sem olhar para o seu cliente. Exatamente. Mas o princípio da análise econômica do direito. Isso. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Ana. Um abraço. Pelo nosso podcast. E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, com o patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.